Um ótimo dia, comunidade. Sejam todos muito bem-vindos. Para você que está chegando agora e para você que vai assistir essa gravação pelo YouTube. Então, o treinamento de hoje ele vai ser direcionado exatamente para aquelas pessoas que querem aprender a prospectar dentro do game, dentro do Legends of Interaction. Então, tem algumas coisas que a gente precisa aprender, né? Principalmente, né, o nicho que a gente está inserido e entender também quais são os perfis que a gente tem para prospectar dentro desse game. Mas para a gente iniciar esse treinamento, eu preciso fazer primeiramente uma breve introdução sobre o que eu vou falar aqui hoje. Dentro do ecossistema da Global, existem duas criptomoedas principais que a gente precisa trabalhar e a gente precisa ter ela em carteira. Que a primeira criptomoeda que foi lançada foi a Gico Coin e a segunda a INT Coin. A INT que vai ser direcionada, né, que é o coração do marketplace de serviço. A Gico Coin é a criptomoeda que vai ser cada vez mais utilizada dentro do laboratório de tecnologia, ou seja, o Olympia Lab. Então, o que a gente precisa fazer primeiramente? Todos vocês precisam direcionar as Gicocoin que vocês têm na plataforma da Gigios, vocês têm que transferir elas para o Olympia Lab. Como nós tivemos, né, no treinamento, melhor, na live do presidente, ele falou que cada vez mais a empresa vai criar usabilidade para as Gicocoins dentro do Olympia Lab. A gente tem um stake disponível no Olympia, onde você utiliza uma Gicocoin mais uma Rixcoin, que no período de 365 dias, em um ano de staking, retorna essa Gicocoin para você e você ganha uma HMAP, ou seja, um lucro de 25 euros sobre cada pacote que você fizer. Porém, só consegue fazer isso quem tem Gicocoin no Olympia Lab. Então é muito importante que você aumente o posicionamento de vocês de Gicocoin dentro do Olympia Lab, porque se você não tiver Gico lá, você vai ter que comprar de quem tem. Então, se posicione de forma assertiva o quanto antes. E referente a isso, por que é importante esse tipo de informação? Porque as Gicocões que a gente pode monetizar ela de forma estratégica. É claro que para quem está trabalhando, para quem não está trabalhando, vai ser um pouco mais difícil você fazer isso. Agora, quem está trabalhando está ganhando bonificação através dos pins do 7-pin, do 9-pin token, e além disso, potencializando os recursos do Olympia Lab quando você traz jogadores. E ainda tem um plus, que é você poder monetizar as suas moedas. Então, é algo muito interessante, mas você precisa compreender a estratégia. Então, o intuito desse treinamento aqui é te ensinar a prospectar novos jogadores, para que você possa gerar esse tipo de bonificação e, principalmente, potencializar os recursos do jogo, né? Potencializar os recursos lá do Olympia Lab, do teu jogo, e não necessariamente você precise ficar desembolsando dinheiro todo momento. Então, é uma estratégia muito importante, é uma estratégia excepcional que a empresa colocou na nossa mão. E a gente pode divulgar isso de forma estratégica. Mas é claro que quando a gente faz um convite, a gente precisa também aprender a fazer um convite de uma forma profissional. E é isso que a gente tem que começar a aprender a fazer agora. Eu vejo que muitas pessoas têm dificuldade nessa parte de prospecção. E o intuito, quando eu comecei a estruturar esse treinamento, a ideia era trazer uma forma que você pudesse convidar através de uma ligação, através de uma mensagem de texto no WhatsApp, utilizando também áudios no WhatsApp e também despertando interesse nas redes sociais com algumas postagens enigmáticas, né? Despertando interesse dos teus prospectos, dos teus futuros prospectos, futuros clientes. Então, porque eu sei que nem todo mundo gosta de ligar, nem todo mundo gosta de mandar mensagem no WhatsApp, né? Nem todo mundo gosta de mandar áudio. Então, eu criei um aglomerado de informação aqui para você e você vai escolher aquela que você se identifica mais, tá bom? Então, vamos lá. Tá fazendo sentido isso que eu estou falando para vocês? Faz sentido? Faz sentido? Legal. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para a gente dar esse início. Vamos lá. Treinamento de convites, Legends of Interaction. Então, a primeira parte que eu quero trazer para vocês aqui é o primeiro pilar. Eu vou falar sobre alguns pilares aqui sobre a questão do convite,
Mas eu não vou entrar diretamente no convite, porque você precisa entender algumas coisas antes de convidar alguém. A primeira coisa, a gente precisa entender qual é o nosso produto e qual é o apelo que ele traz. Então, a primeira coisa que a gente precisa ver é o seguinte: o que torna esse jogo de fato irresistível? Tem muita gente, a gente fala muito sobre um jogo gamificado, mas muita gente não sabe o que de fato é gamificação. Ou seja, gamificação é ranking, são desafios, são missões, são recompensas que a empresa vai criar dentro do jogo. Isso se chama gamificação. E isso condicionado à renda. Então imagina, esse jogo ele vai te proporcionar, né, ranking, vai te proporcionar desafios, missões, você vai ganhar recompensas ali dentro e tudo isso linkado mais renda. Você pode gerar receita através do jogo, ganhar dinheiro. Então você pode transformar atividades cotidianas em oportunidades de ganho. O que são atividades cotidianas? São aquelas coisas que você faz no seu dia a dia. O seu deslocamento da sua casa até seu trabalho, a partir do jogo, você pode monetizar esse trajeto. Quando você vai no médico e muitas vezes você fica 30, 40 minutos na fila esperando, você pode monetizar esse tempo. Quando você está fazendo coisas que não são, né, que você acaba, né, perdendo seu tempo, você não está fazendo nada, esse tempo ele pode ser utilizado a partir de agora para gerar renda, para gerar receita. Então, isso é uma das coisas que torna esse jogo irresistível. É transformar atividades cotidianas em oportunidades de ganho. Então, todo lugar que você está é uma oportunidade de você gerar receita através do jogo. A segundo ponto que torna esse negócio irresistível é movimento e saúde, é incentivar sair de casa e se exercitar. Porque diferente dos jogos tradicionais, esse aqui não é um jogo que você vai ficar grudado no celular, parado, né, sentado jogando. Você não vai ficar na frente de um computador simplesmente jogando. É um jogo que incentiva a interatividade, ou seja, você precisa interagir, você precisa se deslocar. Porque para você gerar receita, você precisa estar nos terrenos onde tem os orbes, os elementos do jogo. Então, isso permite que você se movimente, que você faça caminhadas. Então, esse é um ponto também bem interessante do nosso jogo, essa interação. Muitas pessoas acabam, Cristiano, eu não vou sair para caminhar por saúde, mas sair para caminhar, linkando saúde e monetizar essa saúde, acaba se tornando mais interessante. Exploração urbana. Você redescobre a própria cidade de uma forma divertida. Eu sou uma pessoa que eu adoro viajar, né? Então, toda vez que eu vou para um estado diferente, né, para uma cidade diferente, eu quero conhecer os pontos turísticos, mas muitas vezes a gente não conhece os pontos turísticos da nossa própria cidade. E dentro do jogo, isso vai permitir você redescobrir a sua própria cidade de uma forma diferente e a partir de agora divertida através do jogo. Tecnologia inovadora, realidade aumentada como diferencial. A maioria dos jogos que a gente tem são jogos que você não existe uma interação. E com a evolução da tecnologia, da Web 3.0, a realidade aumentada, ela vem se tornando diferencial. Uma coisa que a empresa colocou, que a retenção que nós vamos ter dentro do jogo não é por causa dos ganhos que a gente vai ter, a possibilidade de ganhar dinheiro, mas sim por causa da interação, a qualidade do jogo, a experiência que o jogo vai possibilitar. É isso que torna ele tão interessante. Outra coisa que torna esse jogo irresistível é a flexibilidade. Você joga quando quiser e onde quiser. Se hoje simplesmente você não quiser jogar, você não precisa jogar. Mas você pode jogar qualquer dia, em qualquer horário, em qualquer horário. Então, isso é importante porque você pode simplesmente, 3, 4 horas da manhã, decidir, bom, quero jogar. Pô, mas tu vai sair para a rua para jogar? Não necessariamente. Se você mora em um condomínio fechado e tem terrenos nesse condomínio fechado, você pode sair na madrugada, né, coletando orbes e fazendo dinheiro na madrugada. O que eu quero dizer para vocês aqui, que na realidade,
A gente vai ter tanta possibilidade de coisas para fazer no jogo que a gente não tem nem dimensão ainda. A gente vai entender de fato quando o jogo for lançado. Muitos lugares que a gente está comprando e muitos lugares que a gente não está comprando são grandes potenciais que a gente nem sabe ainda. Então, o jogo ele traz um universo de oportunidades muito grande para todos nós, tá bom? E uma coisa muito importante sobre flexibilidade: você joga quando quiser e onde quiser. Mas o que a empresa está montando e estruturando para que a gente jogue todos os dias? É a gamificação. Porque é através da gamificação que a empresa vai criar desafios e missões. E essas missões são diariamente. É isso que retém o jogador dentro do negócio e faz com que ele suba de nível. E quanto maior o nível do jogador, maior é a receita, maior é o ganho do jogador. E a consequência disso é você, um Master of Games, né? A pessoa que tem terrenos, a pessoa que é responsável por criar esse jogo. Por isso que é muito importante você que tem terreno se posicionar o quanto antes comprando nos melhores lugares. Agora que a gente entendeu por que esse jogo é irresistível, a gente precisa entender quais são os perfis ideais para convidar. Primeiro, gamers casuais, aqueles que jogam no celular. Toda pessoa que tem um jogo baixado no seu celular, que joga algum joguinho, independente do jogo, ou jogo no computador, ele é um potencial cliente para sua estrutura dentro do Olympia Lab, dentro do HMAP, dentro da sua estrutura. Ele é um potencial cliente, ele é uma pessoa que já joga, que já está inserida nesse mercado, só que ele ainda não conhece esse jogo, ele ainda não conhece esse negócio. O outro perfil são pessoas que buscam renda extra. Diferente das NFTs, que é um investimento um pouquinho mais alto, né? Apesar que para investimento não é um investimento alto, mas eu sei que para algumas pessoas acaba sendo um investimento um pouquinho mais alto, dentro do jogo é muito mais acessível, porque você pode comprar, né, um hexágono de 7-pin ou 9-pin e pode ir colocando os pins de forma individual. Isso torna mais acessível, onde qualquer pessoa possa ser inserida no jogo. Então, isso é importante. Quantas pessoas, talvez você não tenha convidado para Global, porque o investimento é um pouquinho mais alto, mas através do jogo você consegue trazer. Quantas pessoas você conhece que buscam uma renda extra, uma segunda fonte de renda? Então você começa a ver que o nosso nicho para o jogo começa a se estender através dessa informação. Entusiastas de tecnologia. Toda pessoa que gosta de tecnologia, quando a gente mostra o nosso projeto gamificado, um projeto que trabalha com realidade aumentada, que trabalha com criptomoedas, que está ligado diretamente à tecnologia, chama muita atenção dessas pessoas. Então, é um outro nicho que a gente consegue atuar muito bem. Pessoas ativas que gostam de caminhar. Gente, para quem faz academia, faz exercício físico e conhece pessoas que fazem exercício físico, também é um outro nicho que a gente pode atuar. Você já imaginou falar para uma pessoa que faz exercício físico, que gosta de caminhar, que ela pode monetizar a caminhada dela? Olha que interessante isso. E tudo são palavras-chave e gatilhos que você vai utilizar para despertar o interesse, tá bom? Jovens, adultos e millennials. São pessoas que nasceram na década de 80 e 90. Eu sou de 87. Quando eu converso com alguns amigos meus, né, de uma forma mais informal, não convidando diretamente para o jogo, mas quando eu começo a falar do jogo e explicar sobre realidade aumentada, é praticamente unânime. Todos eles se interessam e querem saber. E normalmente me perguntam: aonde que eu posso ver no YouTube falando sobre isso? Quando que foi lançado? Já estão ganhando? Não, não, ainda está sendo pré-lançado, ainda não tem nada, mas assim que eu descobrir alguma coisa eu falo. Então, a gente também tem que ter a habilidade de despertar interesse das pessoas. Isso é muito importante. Perfis ideais para convidar. Olha só que interessante isso aqui, ó. Pais que querem atividades com os filhos. Os pais, normalmente, final de semana, hoje é sábado, sábado, domingo, normalmente as famílias levam os filhos para onde? Quais são os lugares que normalmente eles levam? Para shoppings, para parques. Normalmente, os shoppings, se você for dar uma analisada, se for analisar, por isso que é muito importante você comprar terrenos em shopping. Eu, particularmente, eu procurei muito terrenos em shopping por causa disso,
Os shoppings, se você for olhar, as lojas normalmente elas estão vazias. E normalmente a praça de alimentação está lotada. E hoje os shoppings vêm direcionando muita interação dentro dos seus espaços para que tragam a família. Então você pode ver que existem muitas coisas dentro do shopping para famílias, né? Para crianças, né? Eu não sei como é que é o shopping aí na sua cidade, né? Mas aqui em Canoas, pelo menos, né? No Parque Shopping Canoas tem muito isso. No Iguatemi tem muito isso. Nos shoppings locais aqui em Porto Alegre, eles vêm trabalhando muito essa parte. Isso chama muito atenção. Agora, imagina você e seu filho poderem brincar, se divertir, fazer dinheiro. Ou imagina, ensinar o seu filho a ganhar dinheiro com o próprio celular, somente coletando orbes e elementos. Então, isso aqui é uma diversão que você pode fazer em família, criar missões em família, gerar receita em família. Então, tudo isso aqui, a primeira coisa que você precisa fazer é identificar o perfil do seu candidato. Poxa, esse candidato, ele é da tecnologia. Esse candidato, ele tem família, tem filhos pequenos. Esse candidato, ele é um gamer, ele gosta de jogo no celular. Quando a gente identifica esse perfil, fica muito mais fácil de a gente direcionar o convite conforme, né, o perfil dessa pessoa, tá bom? Tá fazendo sentido isso que eu tô falando para vocês? Tá fazendo? Tá fazendo, ok? Ah, legal, perfeito. Vamos entrar num outro ponto aqui para trazer um pouquinho mais clareza sobre isso. Dicas de ouro. Eu quero trazer alguns gatilhos para vocês de como que vocês podem despertar interesse nos candidatos. A primeira que eu gosto de utilizar é tu conectar com experiências conhecidas. Então, veja bem, quando a gente faz uma apresentação da INT e da Gicocoin, esquece o jogo agora, eu quero fazer uma pergunta fora disso. Quando a gente fala da Gicocoin e da INT, vocês concordam comigo que as pessoas não conhecem a Gico e não conhecem a INT? Vocês concordam? As pessoas não conhecem. Para falar de criptomoedas Gico e INT, qual é a referência que a gente usa? Qual é a moeda como referência que a gente usa para falar da Gico e da NT? Vocês sabem? Coloca aí no chat para mim saber. Só para saber se vocês estão conseguindo acompanhar o que eu quero dizer. Deixa eu ver. Bitcoin. Bitcoin, perfeito, exatamente. A gente usa a referência do Bitcoin. Porque a Gico e a NT as pessoas não conhecem, mas o Bitcoin as pessoas conhecem. Então fica muito mais fácil quando a gente usa uma referência que as pessoas já têm acesso. Então, aqui no jogo, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa. Você lembra da febre do Pokémon Go? O Pokémon Go é a melhor referência que você pode utilizar. E se por acaso a pessoa não conhece, você vai explicar dessa forma que eu vou dizer aqui para você. João, o Pokémon Go era um jogo de realidade aumentada, onde você coletava Pokémons através do scanner do seu celular, e isso gerava, e eles faziam batalhas. Isso era o jogo. E se tornou uma referência mundial, todo mundo jogando, virou uma febre esse jogo. Mas a maioria das pessoas, pelo menos que eu tenho contactado, já ouviram falar do Pokémon Go, conhece o Pokémon Go, né? Então é fácil de você entrar. Então, o Pokémon Go é uma referência muito importante que você pode utilizar para fazer seu convite. Isso vai facilitar a sua entrada, isso vai facilitar você despertar o interesse do seu candidato. Então, uma coisa importante que eu gosto de fazer é tu focar nos benefícios emocionais que o jogo traz. Pensa o seguinte, algo que te traga liberdade, diversão, descobrir a sua cidade, conhecer um pouco melhor a sua cidade e ainda ganhar dinheiro, é algo que chama atenção? Veja bem, 4 gatilhos emocionais importantes para você despertar o interesse do seu cliente. Liberdade. Veja bem, você trabalha e joga quando e onde quiser, João. Olha que interessante. João, você pode transformar o seu tédio em entretenimento. João, tu vai poder conhecer lugares novos na sua cidade e ainda ganhar dinheiro. João, você pode sentir a satisfação de ganhar dinheiro se divertindo. São tudo gatilhos que você pode utilizar no convite. E tudo isso aqui já está pronto e desenhado. Então você não precisa nem parar e pensar. A única coisa é analisar o perfil e escolher uma forma de você mandar essa mensagem para ele. Outro ponto é você ser autêntico.
Compartilhe a sua própria experiência, claro, se tiver. Se você já baixou o aplicativo, você está fazendo os testes do jogo e você está gerando essa experiência, você pode compartilhar a sua experiência. Caso você não tenha ainda essa experiência, você pode compartilhar a experiência de outras pessoas. Falando, olha, já teve várias pessoas compartilhando, alguns amigos meus que compartilharam e estão dizendo que é incrível a experiência. E o melhor, quando eu comecei no jogo, eu achei que isso aqui era direcionada mais para pessoas, mais para os jovens e tal. E não, eu estou vendo pessoas de várias idades, de várias profissões interagindo com o jogo. Desde pessoas do lar a médicos, a engenheiros, pessoas que gostaram do jogo, se identificaram, viram a simplicidade e a interação, a satisfação que o jogo traz. Outra, admita que também ficou curioso e cético no início. Isso aqui, ela cria um sentimento de empatia. Porque muitas vezes quando você fala e a pessoa nunca ouviu falar sobre isso, a pessoa fica, né, um pouco cético. Mas, pô, como é que eu vou ganhar dinheiro com isso? Como é que paga isso? Aí você diz, olha, eu também fiquei um pouco curioso, fiquei cético no começo, mas o que eu tô te falando aqui não é algo novo, é algo que já existe. Então tu pode falar como exemplo o quê? O próprio Pokémon Go. Olha, já existe um jogo, inclusive estão sendo criados novos jogos que te possibilitam gerar receita. Esse não é o único jogo. Só que dentre os jogos que estão sendo lançados no mercado, o Legends of Interaction é o que se destaca em primeiro lugar por todas as interações e experiência que você vai ter lá dentro e a possibilidade de geração de receita, de ganhos. Outra, para você ser autêntico, demonstre entusiasmo genuíno. Isso aqui é muito importante, porque às vezes a pessoa ela entra numa parte tão técnica dentro do negócio, mas esquece de ser entusiasmado. Porque assim, ó, antes da pessoa comprar a ideia, a pessoa compra você. O quanto você acredita, o seu entusiasmo referente ao negócio. Então isso é muito importante também. Por isso, você conhecer o jogo, estar por dentro do Olympia Lab, baixar o aplicativo, gerar essa interação, é algo que vai fazer uma diferença muito grande quando você for prospectar novos clientes. Terceiro pilar, técnicas persuasivas específicas. Isso aqui são alguns pontos que eu quis colocar para você, porque às vezes uma palavra, ela muda todo o contexto, e essa palavra desperta interesse. Mas uma coisa que a gente tem que deixar claro, que o intuito do convite não é você cadastrar a pessoa. O intuito do convite é trazer para uma reunião, é você compartilhar a informação. É somente isso. Você vai compartilhar uma informação. Então, a gente precisa saber despertar esse interesse. E a primeira coisa que a gente precisa utilizar é um gatilho da nostalgia com a inovação. O que que é nostalgia? Voltando, lembra do Pokémon Go? Lembra da febre do Pokémon Go? Agora imagina isso, mas evoluído. Você não só se diverte, mas ainda fatura com cada interação. Então você está utilizando um gatilho de algo que já conhece com a inovação. Então, olha que legal ficou essa possibilidade de um convite ou de um gatilho para você despertar o interesse no teu prospecto. Lembra da febre do Pokémon Go? Agora imagina isso, mas evoluído. Você não só se diverte, mas ainda fatura com cada interação. Ou você pode utilizar uma prova social um pouco mais sutil. Isso vai depender do teu perfil, né? Conforme o teu perfil. Pô, Cristiano, eu gostei desse gatilho da nostalgia. Não, mas eu gosto de algo um pouquinho mais sutil. Então, isso vai depender do seu perfil. Eu tenho o meu perfil aqui, mas eu quis não colocar exatamente como eu faço, né? Para deixar de uma forma mais aberta, para você se sentir confortável em fazer da forma que você acha melhor. Mas o que eu posso dizer para você com certeza é que qualquer forma que tu utilizar aqui, ela funciona. Ela dá certo, tá bom? Prova social sutil. Meus amigos João e Maria já estão testando e ficaram impressionados com o potencial do jogo. Vi pessoas compartilharam que conseguiram pagar o almoço só pagando na hora do intervalo, só jogando na hora do intervalo. Veja bem, isso aqui que eu coloquei aqui embaixo, você não vai utilizar agora porque o jogo não foi lançado. Isso aqui você vai utilizar futuramente quando o jogo for lançado. Aí você vai poder utilizar isso.
tá bom? Mas você pode utilizar, ó, meus amigos João e Maria já estão testados e ficaram impressionados com o potencial do jogo. Existem formas estratégicas de você ganhar dinheiro aqui dentro do jogo antes do lançamento. Então você pode colocar dessa forma aqui que eu estou colocando para você. Então é importante você anotar o que fica mais interessante, o que você acha mais conveniente para aquele prospecto. Outra coisa que você pode abordar é a escassez ética. Ó, o jogo ainda está em fase inicial aqui no Brasil, então quem entra agora tem vantagens de pioneiro. As melhores localizações ainda não foram exploradas por muita gente. E digo para vocês, esse é o principal ponto do nosso negócio. A grande vantagem de a gente estar no Legends antes do lançamento é que a gente tem a oportunidade de comprar os terrenos nos melhores locais possíveis. E vocês têm que entender o seguinte, que o maior valor e a maior riqueza do jogo está nos terrenos. Terrenos bem comprados, terrenos bem localizados são os que geram, são os que vão gerar maior receita para você. Então, quanto mais tempo você demora para entender isso, quando o jogo for lançado, você vai entender o valor que vale cada terreno. E quem tem terrenos muito bem localizados vão alugar por um preço muito caro, ou a venda vai ser bem, bem cara para quem tem esses terrenos bem localizados. Então, se posicionar é extremamente importante. E utilizar essa escassez ética, ela é bem importante. Ela é bem importante porque ela é muito real. Um benefício triplo que você pode abordar é literalmente três benefícios em um, João. Você se diverte, você se exercita e ainda ganha dinheiro. Então, dentro de todos esses quatro pontos, esses quatro pilares que eu coloquei para você aqui, você pode utilizar os quatro se você quiser. Você pode utilizar dois, você pode utilizar três, você pode utilizar somente um. Eu estou colocando aqui de forma separadas para você escolher, para você montar, tá bom? Vamos para outro ponto. Uma abertura natural que você pode utilizar. João, você conhece aquele jogo Pokémon Go? Imagina se além de se divertir, você ainda ganhasse dinheiro real explorando a cidade. Então, essa é uma outra abertura que você pode fazer para convidar o seu prospecto. Ou pode utilizar despertando curiosidade. Olha, João, descobri um jogo que está pagando as pessoas para fazer o que muita gente já faz: andar pela cidade e interagir com o celular. É tipo um Pokémon Go, mas que gera renda. Então, você vai perguntar para a pessoa: você já conhece o Pokémon Go? Então, deixa eu te explicar o que é o Pokémon Go. Imagina tu dizendo para a pessoa exatamente assim, ó, como é que funciona o Pokémon Go? Pokémon Go, você baixa um aplicativo, exatamente que nem tu vai fazer no nosso jogo. Vai baixar um aplicativo. Aqui você vai coletar, no Pokémon Go, você coleta orbes através do scanner. Aqui você vai coletar elementos do jogo que são conhecidos como orbes. No Pokémon, você coleta os Pokémons e batalha. Aqui você coleta orbes e transforma ele em dinheiro. Qual dos dois tu prefere? Qual dos dois tu prefere? Então, isso aqui é interessante, porque você vai fazer uma comparação e a pessoa, ela naturalmente ela vai dizer, não, eu prefiro o teu. Ela está escolhendo o teu jogo. Você não disse, claro, você direcionou para que ela dissesse exatamente aquilo que o que tu está querendo. Mas você entende que a pergunta certa, o gatilho certo, ele muda tudo? Então, isso tem que ficar bem claro, tá? Outra, uma pergunta engajadora, que é legal de você explorar também. João, você caminha bastante pela cidade? Ah, eu caminho, Cristiano. E se eu te dissesse que existe uma forma de monetizar essas caminhadas de um jeito super divertido? Você está vendo que eu estou colocando de uma forma simples? Isso aqui é uma conversa natural. Tu pode, numa conversa informal com alguém, você, sei lá, tá na fila lá do supermercado, encontra alguém, e aí você vê que a pessoa tá com roupa de academia, e você diz assim: Ô Maria, pô, você caminha bastante pela cidade? Dela, ah, eu gosto, sabe? É tão bom. E se eu te dissesse, Maria, que tu tem uma forma de você monetizar essas caminhadas de um jeito super divertido, ganhar dinheiro enquanto tu caminha? Ah, mas como assim, Cristiano? Me explica melhor isso. Então, é através de um convite natural, através de um convite simples, que você vai trazer essa pessoa
para uma live, tá? Para uma conversa ou presencial ou pelo Zoom, enfim, da forma que você achar melhor. Vamos explorar uma outra forma aqui. Ação suave. Uma forma mais suave, tipo assim, poxa, eu não gosto de, sabe, uma coisa mais objetiva, eu gosto, o quanto mais leve for esse bate-papo para mim, compartilhar para mim, fica melhor. Então, veja bem, que tal eu te mostrar uma demonstração rápida do negócio, do jogo? São uns 10 a 15 minutos só. Então, tu pode fazer uma demonstração rápida. A demonstração rápida, ela pode ser simplesmente uma demonstração, você mostrando como que funciona o jogo na prática, tá? O que que eu faço? Tem alguns lugares aqui em Canoas que eu comprei terrenos. E eu faço cafés exatamente onde eu comprei terrenos e onde eu coloquei orbes. Por quê? Porque quando eu estou falando com a pessoa, eu consigo mostrar para ela na prática, na hora, como que funciona. Uma coisa é eu falar sobre teoria, outra coisa é eu mostrar na prática para a pessoa. Faz sentido? Então, comprem terrenos onde você faz reunião. Compre terrenos onde você pode demonstrar para a pessoa de uma forma divertida. Porque uma coisa é teoria, outra coisa é prática. Então isso aqui é muito legal. Ó, eu posso demonstrar isso, pô, mas eu não tenho o aplicativo baixado, não tem problema também. Você pode mostrar pelo Zoom. Só que essa demonstração, essa live de apresentação, presta atenção, é 10 a 15 minutos. É 10 a 15 minutos. Então, o que que você vai fazer? Você vai demonstrar para a pessoa abrindo a sua plataforma do jogo, do MOG. Você vai mostrar os seus terrenos, como é que você, né? Você vai mostrar ali compradinho, que você coloca os elementos ali, que é assim que gera a interação e é assim que a gente ganha dinheiro. A gente não pode complicar. Se você for lá, abrir o Olympia Lab, a pessoa vai ver 287 mil criptomoedas ali. Ela vai dizer assim: meu Deus, é muita coisa que eu preciso saber e fazer para ganhar dinheiro de verdade. Você não pode complicar, você precisa simplificar. O que que você precisa dizer, explicar no jogo? Três coisas: o que é o jogo, o que ele faz e quanto que ele paga. É só isso. Essa apresentação tem que levar de 10 a 15 minutos. E às vezes já é muito, tá? Eu acho que já é muito. 10 a 15 minutos já é muito tempo. Então, tu tá vendo que eu tô colocando aqui uma coisa que tem que ser simples. Às vezes a gente quer complicar algo que não é. E o jogo é simples. Depois que a pessoa está inserida, aí sim a gente vai mostrando ponto a ponto como que funciona. Ó, é aqui que gera a moeda do jogo, você transforma em hexa, mas não te preocupa que eu vou te pegar na mão e vou te mostrar passo a passo como que você vai fazer isso. Entenda uma coisa, ajudar não é fazer pela pessoa, tá? Tem gente que acha que quando a gente fala em ajudar, a pessoa quer que faça por ela, né? Quer que faça por ela, quer que convide por ela, quer que venda as moedas por ela, quer que faça tudo por ela, né? Não, existe a nossa parte, existe a parte da pessoa. Então a gente tem que saber separar, né? A gente é profissional aqui dentro, né? Todos nós aqui, a gente é sócio. A gente é sócio de um projeto que tem grande possibilidade de valorização, que isso só vai acontecer se a gente trabalhar em conjunto, tá bom? Outro ponto, posso te enviar um vídeo explicativo curto ou prefere que eu te explique pelo Zoom? Quando você faz o convite, você pode dar essa opção. Olha, quer que eu te envie um vídeo explicativo curto? A gente tem o vídeo do Legends of Interaction, que é aquele institucional. É um vídeo curto explicando o que é o jogo. Você pode enviar aquele vídeo. Se a pessoa estiver aberta e preferir ver pelo Zoom, é melhor ainda, porque você consegue fazer essa apresentação mais curta ali e explicar para a pessoa. Agora eu quero que você preste atenção. Esse vídeo explicativo curto, quando você manda esse vídeo e a pessoa não conhece o jogo, tu concorda comigo que a gente não consegue linkar, fazer a nostalgia que nem a gente faz do Pokémon Go? Fica um pouquinho distante? Você concorda comigo? Eu vou falar do Pokémon Go e eu vou falar do vídeo. Legal, isso vai criar essa parte da nostalgia. Mas existe um outro vídeo, que é um vídeo do Bruno Perini.
O Bruno Perini é uma pessoa que é uma referência no mundo dos investimentos aqui no Brasil. Então, o que que eu faço? Eu mando esse vídeo do Bruno Perini porque ele fala de uma criptomoeda chamada AXS, da Axie Infinity, que é um jogo onde as pessoas ganham muito dinheiro jogando. E esse jogo cria um valor tão real no jogo que as pessoas conseguem transformar a moeda do jogo em dinheiro. Exatamente o que a gente faz. Então, quando eu mando o vídeo do Bruno Perini e eu mando o Instagram do Bruno Perini, a pessoa olha o seguinte: poxa, mas esse cara tem milhões de seguidores, esse cara é uma referência em investimento, e olha o que ele está falando. E aí você manda o jogo e ainda fala sobre o Pokémon Go. Então, o que que você está fazendo? Você está trazendo uma prova social, você está validando todas as informações que você está fazendo e está colocando para ele sobre uma tendência que ele ainda não conhece. Olha o poder disso. Então, você começa a notar que quando você faz um convite profissional, fica muito mais fácil de você fechar. O seu fechamento começa no convite. Se você fizer um convite muito bem feito, muito bem elaborado, você consegue fechar. Na verdade, você não fecha o teu convidado. Você não fecha. Você sofre uma venda. Você sofre uma compra, desculpa. Você sofre uma compra. Quando você convida bem e traz essas informações, a pessoa já entra praticamente fechada. Você acaba sofrendo uma compra, você acaba atraindo um novo prospecto de uma forma natural. Outro ponto, quando você teria uns minutinhos para te dar uma visão geral? Quando a gente coloca quando, eu particularmente não gosto de utilizar o quando, porque a pessoa pode dizer 31 de dezembro de 2030. Eu gosto sempre de colocar um prazo, mas eu coloquei de uma forma mais aberta aqui, porque talvez você se identifique mais. Mas se eu fosse dar uma dica para você, você pode utilizar. Quando você teria uns minutinhos para eu te dar uma visão geral nessa semana? Ou nessa semana, ou no máximo na outra. Tá bom? Então, é uma ação mais suave de convite. Outra proposta que você pode utilizar é uma redução de compromisso. É quando você quer fazer um convite, mas não quer colocar uma responsabilidade na pessoa ali de assistir, de fechar com você. Porque tem pessoas que não gostam de, às vezes, participar de uma reunião, de uma live, porque a pessoa tem dificuldade de dizer não. Ela não consegue dizer não. Então, ela não quer se submeter a uma reunião onde no final ela vai ter que dizer uma resposta sim ou não. Então, você pode utilizar esse tipo de convite. Olha, João, sem compromisso algum. É só para você entender como funciona e ver se faz sentido para você. Esse é um gatilho que você pode utilizar também. Ou se não, você utiliza assim, ó, João, veja bem, se você não se identificar, tudo bem, mas pelo menos você vai ficar sabendo dessa nova tendência. Ou seja, você está convidando a pessoa sem compromisso para compartilhar uma informação que algo que, se ele se identificar, ele possa vir a fazer parte. Tu viu como é diferente? Tu viu como uma abordagem conforme o perfil fica muito mais leve de se fazer? Criação de urgência sutil. Oi, João. Como ainda está no início aqui no Brasil, quem entra agora tem mais oportunidade de explorar os melhores pontos da cidade, ou seja, comprar os terrenos nos melhores pontos da cidade. Então, mesmo que você não entre agora, conheça para te ver o potencial, porque você pode simplesmente só comprar os terrenos, não fazer absolutamente nada agora, mas pelo menos tu já se posiciona, tu já fica preparado antes do jogo ser lançado. Você pode se preparar com calma. Vamos lá. Modelo de convite, tá? O quarto pilar, eu quero trazer um modelo de convite. Eu trouxe ali separado para que você possa montar e estruturar da melhor forma possível. Mas eu quero trazer aqui já um modelo de convite já mais pronto, já mais elaborado para você. Esse modelo aqui que eu criei foi direcionado para despertar curiosidade. Então veja bem. Oi, João, lembra do boom do Pokémon Go? Descobri algo muito mais interessante, um jogo de realidade aumentada onde você ganha dinheiro real explorando a cidade. É sério, João. As pessoas estão faturando enquanto se divertem e se exercitam. Você quer conhecer? Eu preciso de uns 20 a 30 minutos para te explicar. Lembrando, botei 20 a 30, mas o ideal é 10 a 15 minutos, tá? Mas por que que eu coloquei 20 a 30 minutos? Porque eu sei que tem pessoas que têm habilidade em fazer isso mais rápido e tem pessoas que têm que vai demorar um pouquinho mais de fazer 20, 30 minutos.
tá bom? Então, o que é importante é a gente não demorar muito numa apresentação, tá? Até para não ficar maçante. Então, tenta ser mais objetivo, como eu falei, o que é o jogo, o que ele faz e quanto que ele paga, tá bom? Então, essa aqui é uma outra proposta, despertando curiosidade da pessoa. Um outro modelo é um modelo mais direto. É quando você pode utilizar da seguinte forma: e aí, João, pergunta rápida. Você gostaria de ganhar uma renda extra fazendo algo que já faz, que é andar pela cidade e ainda se divertir? Achei um jogo incrível que combina diversão, estilo Pokémon Go, exercício físico e ainda possibilita gerar renda real. Quer saber como funciona? Então, são gatilhos que você pode utilizar. Isso aqui é um convite mais direto. Eu, particularmente, não é muito meu perfil de utilizar de forma mais direta. Mas você pode utilizar, né? Normalmente a gente utiliza isso aqui para aquelas pessoas que a gente já tem é, mais contato, né? São contatos mais quentes que tu já pode ser mais objetivo jogar, né? Então, ó, João, né? Pergunta rápida, gostaria de saber se quer ganhar uma renda extra fazendo algo que você já faz, né? Quer andar pela cidade, ganhar dinheiro, ainda se divertir. Achei um jogo incrível que combina diversão, exercício físico e renda real. Então, é uma outra possibilidade que você pode trabalhar. Então, esse modelo aqui são modelos que você pode enviar via WhatsApp, por mensagem. Cristiano, eu posso mandar um áudio para a pessoa dessa forma? Pode também, pode ligar dessa forma também pode. Mas essa aqui ela é mais específica para quem quer enviar mensagem. Veja bem, o WhatsApp na mensagem. Quando você manda um WhatsApp, uma mensagem para a pessoa, normalmente ela fica um pouco mais fria. Eu gosto, se for mandar, manda um áudio. Porque no áudio você consegue colocar o teu entusiasmo, você consegue colocar a tua motivação, ela fica mais fácil de se identificar. Mas, claro, não, Cristiano, eu me expresso melhor no WhatsApp sem ser áudio. Áudio eu não consigo ir bem. Então manda mensagem. Não tem problema nenhum, manda mensagem. Como eu falei, você vai usar o texto, né, as palavras-chave, os gatilhos que se adequam melhor para você. Um terceiro exemplo de convite pelo WhatsApp. Veja bem isso aqui, ó. Oi, João, descobri algo que achei a sua cara e queria compartilhar. Você conhece o Pokémon Go? Então, imagina um jogo similar, mas onde você ganha dinheiro real explorando a cidade. João, ele é um aplicativo de realidade aumentada onde você caminha pela cidade, tu faz exercício, interage com pontos do mapa, completa missões divertidas e ganha dinheiro de verdade. É como se fosse um trabalho gamificado. Você se diverte e ainda fatura. Muita gente já está testando e os resultados são bem interessantes. Você gostaria de conhecer como funciona? Eu posso te explicar sem compromisso. O que acha? Esse aqui já é um convite um pouco mais completo, onde você dá uma breve explicação do que é o jogo. Porque a gente sabe que tem algumas pessoas que vão, tipo assim, me explica um pouco melhor o que é o jogo. Então tu já dá uma breve explicação. É um aplicativo de realidade aumentada, onde você caminha pela cidade, interage, completa missões e ainda ganha dinheiro. É um convite mais completo, é um convite mais centrado. Pô, Cristiano, posso utilizar esse modelo aqui para ligação? Pode utilizar. Tá? Ele já está mais prontinho. Tá? Eu gostei muito desse modelo aqui, né? Mas você. Ah, Cristiano, posso fazer alguma alteração? Claro, você pode fazer alguma alteração, mas friso. Né? Se você utilizar somente o que está escrito, você já vai conseguir fazer agendamentos, você vai conseguir colocar diversas apresentações ao longo da sua semana e o teu resultado vai ser bem interessante, tá bom? Para amigos gamers, né? Como eu falei lá, dentre os perfis que a gente tem para convidar, né, eu não poderia deixar de fazer um convite direcionado para esse público. Então, veja bem, esse aqui é um convite que eu gosto muito de utilizar para telefones, né? Você ligando ou de forma presencial. Então vamos lá. Oi, João, beleza? Olha, você sempre curtiu jogos no celular, descobriu um negócio que vai te interessar muito. É um jogo de realidade aumentada, tipo Pokémon Go, mas com um diferencial insano. Você ganha dinheiro real jogando ele. A ideia é simples: você sai pela cidade, interage com pontos do mapa através da câmera do seu celular, completa missões e isso gera uma renda. É como se fosse um trabalho gamificado, mas super divertido. Olha, eu não consigo explicar tudo por aqui porque tem muito detalhe, João.
Mas posso te mostrar como funciona. Você teria uns 15 minutos para te dar uma visão geral? Então é um convite totalmente direcionado. E o interessante daqui é que você já está deixando claro, olha, João, eu não consigo explicar tudo por aqui porque tem muito detalhe legal. Não tem como te explicar pelo WhatsApp, não tem como te explicar por uma ligação. Eu preciso te mostrar, eu tenho que te mostrar exatamente no painel do jogo como que funciona. Isso pode gerar 10, 15 minutos para te explicar. É muito simples. Caso você se identifique, caso você goste, né, sem compromisso nenhum. Então você pode complementar tudo que eu falei aqui com os gatilhos anteriores, tá bom? Vocês estão vendo uma coisa em comum em todos os convites? O gatilho da nostalgia. Você conhece o Pokémon Go? É tipo o Pokémon Go? O jogo é referente ao Pokémon Go? Então, você usar essa referência ela é muito importante. Então, é da mesma forma, quem trabalha com criptomoeda, lembra lá do Bitcoin, quando começou em 2016 e valia X? Hoje a INT está exatamente vivendo isso. Lembra o Bitcoin quando fez tal coisa? Pois é, a INT está fazendo isso. Lembra do Pokémon Go? O Legends of Interact está fazendo isso. Lembra do Pokémon Go? Pois é, agora não vai possibilitar fazer isso. Então, esses gatilhos, eles vão te ajudar e vão acrescentar muito no seu convite, vai enriquecer ele de uma forma melhor. Outra forma, para pessoas que buscam renda extra. Oi, João, tudo bem? Sei que você tem buscado formas de complementar a renda, então lembrei de você quando eu descobri isso. É um aplicativo de jogo que paga as pessoas para interagir com pontos pela cidade, usando realidade aumentada. É tipo um Pokémon Go, mas que gera dinheiro real. É legal, é que você pode jogar e trabalhar no seu tempo livre, caminhando pela cidade e vai acumulando ganhos. Muita gente está conseguindo uma renda extra legal. Você gostaria de conhecer como funciona? Então, então são tudo detalhes que você vai utilizar e tudo dependendo do perfil. Isso aqui, esse convite aqui é mais direcionado para renda extra. Lembrando, esses convites você complementa com tudo que eu falei lá atrás, com aqueles gatilhos. Então você pode montar e estruturar, e daqui a pouquinho você vai achar um modelo ideal para você. Pô, achei um padrão legal de utilizar. X. Apesar que, como as pessoas, né, cada pessoa é diferente, eu acho que você vai estruturar de várias formas aqui. Mas são ideias para você trabalhar. Para pessoas ativas fitness, como é que você pode abordar? De forma tanto presencial por telefone. Pode usar pelo WhatsApp? Pode também, mas é direcionada mais para quem vai ligar ou de forma presencial. João, você que está sempre caminhando, correndo, se exercitando, eu descobri algo perfeito para você. É um jogo que combina exercício com renda. Basicamente, você ganha dinheiro enquanto explora a cidade a pé. É uma realidade aumentada onde você interage com pontos do mapa, completa desafios e isso gera uma remuneração real. É como se seus treinos e caminhadas virassem uma fonte de renda extra. Genial, né? Quer que eu te mostre como funciona? É bem interessante. É só isso, gente. Então, é legal as formas que você pode trabalhar e explorar. Então, imagina, tu pode pegar desde o cara que é um gamer, a pessoa que é fitness, a pessoa que quer uma renda extra, né? Uma pessoa que tem filhos, você pode explorar. Então, tem várias formas interessantes que você pode convidar aqui. Quinto pilar, despertar curiosidade nas redes sociais. Isso aqui que eu coloquei para vocês é uma coisa importante que todos nós temos que trabalhar em cima disso. Mas isso aqui não é diretamente você fazer um convite pela rede social, tá? Não é um convite. É tu começar a despertar interesse. Você precisa despertar curiosidade nas pessoas. E despertar curiosidade não é ir na rede social e falar do jogo. Dizer assim, olha, o jogo Legends of Interact, você faz isso, aquilo, aquele outro. Nanana. Não, não é isso. Não é isso. Você tem que ser o interessante, não o interessado. Você tem que, anota isso, tá? Você tem que ser interessante, não interessado. Interessante é despertar curiosidade. É fazer a pessoa, tipo assim, poxa, o que que a Alice está fazendo? O que que ela está aprontando lá? Que post é esse que está fazendo? O que que o José tá fazendo ali? Que post é esse que ele está colocando toda semana? Então, veja bem, nos stories das redes sociais, você pode colocar isso no story do WhatsApp, você pode colocar no story do Facebook,
no story do Instagram, você pode usar dentro do... Qual é o nome do outro aplicativo? Esqueci. Pouca gente utiliza agora. O Threads, né? Claro, né, nem todo mundo tem todas essas redes sociais, mas você utiliza aquela que você acha melhor, que você se identifica, tá? Mas imagina o seguinte, você coloca lá no Stories simplesmente assim, ó, ganhando dinheiro enquanto jogo. Aí você coloca, né, um emoji de um controle, mais dinheiro e põe uma hashtag, não é sonho. Só isso. Não coloca mais nada, é só isso. Ganhando dinheiro enquanto jogo. Sabe o que que acontece? A pessoa olha para isso. Deixa eu perguntar. Quando a pessoa olha essa mensagem lá no teu WhatsApp e tal, no Story, tu acha que as pessoas vão interagir na hora com você, vão perguntar o que é ou não vão falar nada? Eu vou dizer para vocês, quero saber o que que vocês acham. O que que vocês acham? Coloca aí, me ajuda aí. Deixa eu ver. Ficam desesperadas para saber mais. Elas ficam desesperadas. Olha só que legal, o Adriano colocou. Valeu, Adriano. Ó, isso aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês o que acontece. Quando você coloca um post ganhando dinheiro enquanto jogo, a pessoa vai assistir, ela vai passar ali, vai olhar. No primeiro momento, ela não vai dizer nada para você. Ela não vai dizer nada, não vai curtir, nem nada, mas ela vai ficar pensando. Ela vai ficar desesperada para saber aquilo que o Adriano colocou, vai ficar desesperada para saber, mas ela não vai entrar em contato contigo. Aí, no dia seguinte, ou um dia depois, não precisa ser todo dia, mas fazer umas 3, 4 vezes por semana, isso é importante. Aí você coloca. Quem disse que games não dão dinheiro? Aí coloca um emoji ali e coloca foguinho. Mais nada. Aí no outro dia você coloca lá, transformei minha caminhada diária em renda extra. Aprendi a monetizar meu dinheiro enquanto caminho. Tu só coloca isso, mais nada. Agora, eu vou te dizer o que que acontece. Você coloca, começa a fazer esses posts toda semana, você vai colocando. Aí você encontra uma amiga sua, um amigo seu na rua. Ô, tudo bem? E aí, como é que você tá? Não, tô bem, então. Me diz, Joaquim, me diz uma coisa, o que que é aqueles negócios que tu fica colocando lá no WhatsApp ganhando dinheiro enquanto joga? O que que é isso? O que que você tá fazendo? As pessoas vão te perguntar. Aí você vai fazer o convite exatamente como eu coloquei aqui. Olha, eu aprendi a monetizar minhas caminhadas, simplesmente eu aprendi a ganhar dinheiro monetizando minhas caminhadas. Se você quiser, eu te explico, uns 10, 15 minutos. É um aplicativo de jogo gamificado. Você ganha dinheiro, interage com os pontos da cidade e ganha dinheiro. É isso. Você precisa ser interessante, não interessado. E isso aqui eu coloco, nós somos 62 pessoas nessa sala. Se todos nós começarmos a fazer isso, a gente começa a fomentar o jogo. A gente começa a criar curiosidade. E entenda uma coisa: o sucesso das nossas criptomoedas depende do sucesso do jogo. Então, isso aqui não vai acontecer com o trabalho do Cristiano, isso aqui não vai acontecer com o trabalho do líder X, Y, Z. Isso aqui só vai acontecer se a gente trabalhar em conjunto. Então, a gente precisa aprender a fazer isso. Isso aqui é ser interessante. Ou você pode fazer um post mais chamativo ainda. E se eu. Olha só, não tô falando. Assim, ó, tu vai botar num post. E se eu te dissesse que existe um jogo onde você ganha dinheiro real explorando sua própria cidade? Parece loucura, mas é real. E se eu te dissesse que existe um jogo onde você ganha dinheiro caminhando, correndo, explorando a própria cidade ou fazendo exercício? Parece loucura, mas é real. E se eu te dissesse que eu ganho dinheiro enquanto eu faço academia? Parece loucura, mas é real. Então você pode utilizar de várias formas para despertar interesse. Mas lembra, quem não é visto não é lembrado. A pessoa só vai lembrar de você se você publicar. Quando alguém pensa em Legends of Interaction, ela lembra de você? Se não lembra, tá errado. Você precisa despertar interesse. Você precisa despertar interesse. Você tem que ser uma pessoa interessante, tá? Não somente o interessado, tem que ser um interessante. Ah, então, aqui são algumas. Você pode utilizar várias formas, tá? Eu coloquei alguns exemplos aqui, mas a, a nossa mente é livre. Imagina quantas coisas dá para ser criadas aqui, tá bom? Vamos lá.
lidando com objeções específicas. Eu coloquei aqui, né, de uma forma mais simples, algumas objeções que pode ocorrer quando você fizer um convite ali pelo WhatsApp ou por áudio, né? E essas objeções, eu achei importante colocar elas aqui, porque foi as que eu pensei que podem ocorrer. Se por acaso eu começar a identificar que vai ter mais objeções, eu monto outro treinamento e explico. Mas por enquanto foi as que eu identifiquei que talvez possa ocorrer quando vocês façam um convite. A primeira é a pessoa perguntar: pô, Cristiano, mas isso é real mesmo? Eu não acredito que um jogo possa pagar. E aí você responde: João, eu entendo o ceticismo, eu também fiquei assim no início, por isso é importante você ver como funciona na prática. O modelo de negócio ele é baseado em publicidade local, dados de localização, parcerias com comércios, é uma economia real por trás. Quero que eu te mostre alguns exemplos de pessoas que já estão ganhando? Então você pode simplesmente pegar vídeos de pessoas que estão coletando orbes, mandar para ele, ou simplesmente falar para ele o seguinte: olha, eu posso te mostrar numa reunião pelo Zoom como é que as pessoas ganham dinheiro com o jogo. É importante você entender, por isso que eu estou te convidando. Não tem como te explicar isso pelo celular, pelo WhatsApp, né? Existem detalhes legais que eu preciso te mostrar dentro do próprio jogo. Então, essa aqui é uma objeção que você pode, né, contornar dessa forma. E como eu coloquei aqui, ó, explicar brevemente. Explicar brevemente não é explicar todo o conceito do jogo, é de uma forma simples. Quando uma pessoa diz para mim assim: Cristiano, eu só vou abrir os Zoom se tu me explicar tudo por aqui. E aí eu digo para a pessoa: então tu não vai saber. Então tu não vai saber, não porque eu não quero, é porque não tem como. Se desse, eu faria, mas não tem como. Tá? Então a gente tem que ser simples, a gente tem que ser duplicável, a gente tem que ser profissional também. Cristiano, mas eu não tenho tempo para jogos. Resposta, João, na verdade é o contrário. Você otimiza o tempo que já gasta caminhando ou se deslocando pela cidade, em vez de só andar. Você monetiza esse tempo. São poucos minutos por interação e você faz no seu ritmo. Tá bom? Terceiro, meu celular é ruim, Cristiano. Eu não entendo de tecnologia, só desço a tecnologia. Resposta: João, o aplicativo é bem simples e funciona em todos os celulares. É mais fácil que o WhatsApp. E se precisar de ajuda, eu te ensino os primeiros passos. O importante é você entender o potencial primeiro. Ou seja, tu tá mostrando para ele que é simples, que ele pode ficar tranquilo, que a tecnologia não é complicada, que qualquer celular pode, mas que tu não tá convidando para ele já fazer parte do jogo. Tu tá convidando ele para conhecer o potencial do jogo. E caso ele se identifique sem compromisso, você traz ele. Normalmente quem dá esse tipo de objeção é aquelas pessoas que não gostam de reunião porque se sentem na obrigação de dizer um sim ou não. Aí você utiliza o gatilho do sem compromisso. Cristiano, quanto que dá para ganhar? Resposta, João, depende de vários fatores. Quanto tempo você dedica, quais as regiões você explora, o seu nível no jogo, mas posso te mostrar alguns exemplos reais de ganhos de pessoas que começaram recentemente. O importante é você ver se faz sentido para o seu perfil. Então, quando você mostra a reunião, você vai mostrar pessoas que estão ganhando dinheiro com o jogo antes do jogo começar. Né? Qual é a estratégia que com os próprios pins você pode trazer clientes, recrutar e tal. Caso ele não se identifique com esse perfil, você pode explicar para ele. Então, esse é o momento de se posicionar, comprar os terrenos nos melhores locais antes. E quando o jogo for lançado, o potencial de ganhos depende desses fatores que você vai fazer antes do jogo começar. Por isso é importante tu comprar os terrenos antes. Você está vendo que tu consegue contornar, mostrando a importância dele entrar antes? E aí tem mais um ponto interessante que a gente pode explorar nesse ponto aqui, que é o quê? Quando você começa o jogo, quando você começar a explorar a parte do jogo, você pode fazer uma comparação com o jogo Step N.
O jogo Step N é aquele jogo que você caminha e ganha dinheiro, né? Então, esse jogo, ele possibilitava de você ganhar até 20 mil reais por mês com esse jogo. 20 mil. Mas você não vai falar num valor exorbitante para ele. Você vai falar o seguinte: pensa o seguinte, João, pensa comigo. Hoje, se tu for se aposentar pelo INSS, você precisa trabalhar 35 anos para receber um salário mínimo. Quanto é que está o salário mínimo a princípio? Alguém sabe me dizer quanto está o salário mínimo? Vou botar aqui para mim descobrir. Salário mínimo. Se alguém souber, coloca aí. Ninguém colocou? Salário mínimo 2026. O salário mínimo está R$ 1.621. R$ 1.621. Aqui dentro do jogo, você consegue, com a compra de terrenos e com a interação, você gerar uma receita superior a um salário mínimo. E aí eu te pergunto, o que que faz mais sentido para você? Trabalhar 35 anos para se aposentar com um salário mínimo ou entrar dentro de um jogo, ganhar dinheiro, se divertindo, conhecendo a cidade, fazendo exercício, interagindo ou trabalhar 35 anos? O que que faz mais sentido para você? Ou seja, tu tá vendo que você tá fazendo uma pergunta condicionando para a resposta que você quer? Vocês concordam comigo que a resposta mais óbvia é o jogo? Alguém concorda comigo? Então você está condicionando a resposta dele para aquilo que tu quer ouvir. Olha que interessante. Vocês entendem que toda abordagem com gatilhos, ela já prepara o candidato para o fechamento. Então, se você utilizar isso de uma forma bem estratégica, gente, é impossível você não aumentar a sua estrutura de uma forma significativa dentro do jogo, tá bom? E o sucesso das moedas depende disso, né? Lembrando. Vamos para outro ponto aqui. Para a gente, nós estamos chegando aqui ao final. Ó, deixa eu fechar aqui. Então, o que que é importante com tudo que eu falei aqui para vocês? O segredo está em conectar o produto aos desejos e necessidades específicas de cada pessoa, sempre mantendo a autenticidade e o entusiasmo genuíno. Tá bom, gente? Espero que tenha ficado bem claro esse treinamento. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês vejam ele, revejam esse treinamento para que vocês consigam colocar ele em prática. Lembrando que quanto mais a gente faz, quanto mais a gente treina, né, melhor. E sobre a questão de convite, eu trabalhei eu já trabalhei como corretor de imóveis e quando eu trabalhava como corretor a gente tinha das 10 da manhã às 5 horas da tarde, a gente tinha uma meta de 200 ligações por dia que a gente tinha que fazer. 200 ligações por dia. A pergunta é o seguinte: quantas ligações você está disposto a fazer para conseguir realizar os teus objetivos e os teus sonhos? Imagina se a gente coloca uma meta mínima de ligação, de contatos e começa a agendar a semana. Entenda uma coisa: o sucesso da sua equipe, o entusiasmo, o sucesso da sua equipe depende unicamente do compromisso do líder. Então, a tua equipe faz o que o líder faz. Ou seja, se você como líder, você acelerar e colocar intensidade, a sua equipe vai acompanhar você. Agora, se você diminuir, a tua equipe para. Porque a sua equipe é reflexo de você. Então coloque em prática, monte estratégias, prepare técnicas, porque não adianta a gente sair de uma reunião simplesmente entusiasmado. A gente precisa de técnica, técnica que faz a grande diferença, tá bom? Porque uma coisa que eu aprendi é o seguinte: existem pessoas que querem ganhar dinheiro e existem as pessoas que merecem. Você trabalha com quem? Com quem quer ou com quem merece? Você trabalha com quem? Com quem quer ou quem merece? Quem está num treinamento num sábado, disposto a aprender, se desenvolver, é quem quer ou quem merece? Essa é a diferença. Por que que são poucas pessoas que vencem na vida? Porque são poucas que de fato fazem o que precisa ser feito. E a gente não ganha dinheiro simplesmente querendo. A gente ganha dinheiro aqui estudando, aprendendo, querendo se desenvolver como pessoa, como profissional e como ser humano.
Lendas das interações, ecossistema de jogos, 4 mundos, uma batalha. Tenha controle total sobre territórios, dinheiro, comunidades e ativos digitais. Apenas os mais fortes governam aqui. Você está no epicentro de 4 mundos. Não há espaço para o acaso. Você obtém recursos no mundo real, aprimora-os no mercado digital, usa a influência da comunidade para controlar territórios e saca a moeda do jogo para o mundo real. O que o modelo de negócios inovador oferece? Os ativos digitais se tornaram dinheiro. Agora você pode jogar e ganhar ao mesmo tempo. O mundo físico passou a fazer parte da batalha. Agora as cidades não são apenas locais, mas arenas de jogo. A economia foi além do jogo. Agora ela está conectada com negócios reais e mercados financeiros. Lendas das interações quebrou as barreiras. Não existe mais apenas um jogo. Existe um novo mundo onde o virtual, o físico, o social e o econômico estão unidos. Bem-vindo ao futuro.